O Vasco da Gama é finalista da Copa do Brasil 2025. Aproveita para dar aquele like, comentar, compartilhar, se inscrever, tudo aquilo que isso aí dá sorte na final, hein? O Vasco venceu seu maior freguês e com muita justiça está na final da Copa do Brasil e contra o Corinthians. Corinthians do Mundial de 2000, da semifinal da Copa do Brasil de 2009, do Brasileirão roubado de 2011, do gol perdido pelo Diego Souza em 2012. Chegou a hora da revanche, da gente criar um trauma neles. Uma final difícil, cara. O Cruzeiro tem um time melhor, mas o Corinthians é mais raçudo, é muito forte em casa, tem um técnico copeiro, tem um goleiro pegador de pênalti e tem um retrospecto inacreditável contra a gente. O jogo de volta, a CBF já anunciou que será no Maracanã. Eu preferia São Januário, mas também não vai ser isso que vai definir alguma coisa. Para mim, o problema é o jogo de ida. É lá em Itaquera que a gente sempre perde. E além de perder, a gente sempre perde feio. E isso não pode acontecer num jogo de ida de uma final. Então, para mim, o foco principal, o objetivo para quarta-feira é terminar esse jogo vivo. Olhando no papel, time por time, eu acho que o Vasco é melhor, sem clubismo. Um pouquinho melhor, mas com todo esse contexto, eu acho que a final é muito equilibrada. Eu acho que não tem um favorito nessa final. E são dois times que não eram favoritos, enfrentaram adversários mais fortes, mas na base da raça, na base da força da torcida, com muita justiça, os dois passaram. Voltando um pouquinho para a semifinal, o Vasco foi muito bem ontem de novo, já tinha ido bem na ida, foi melhor que o Fluminense, criou várias chances de gol. O Léo Jardim nem trabalhou antes dos pênaltis, o Vasco criou várias chances. E o Fluminense só chegou vivo no final e só teve a oportunidade de disputar pênaltis, primeiro por causa do Fábio e segundo por causa do Thiago Silva. O Fábio fez uma defesa fantástica no chute do Andrés Gomes no ângulo, pegou uma cabeçada e uma falta do Ryan, pegou um chute do Coutinho. O Thiago Silva salvou duas ali do Ryan incríveis, né? Ele conseguiu uma recuperação incrível nos dois lances, que o Ryan estava ali para fazer o gol e isso mostra que o Vasco mandou nos dois jogos. O Lúcio Acosta não fez nada nos dois jogos. O Canóbio é horroroso. O Serna é muito fraco. Inclusive, ele teve uma chance ali inacreditável de fazer o gol e se embolou todo. A parte ofensiva do Fluminense é muito fraca. Não levou perigo para o Vasco em momento algum. E enquanto o Fábio foi um dos melhores nos dois jogos, o Léo Jardim não precisou nem trabalhar. Falando do Vasco, o destaque, Andrés Gomes. Desculpa, Andrés Gomes, se algum dia eu falei alguma coisa de você. Nunca critiquei. Desculpa se eu falei que você era um peladeiro que só corria. Que semifinal do Andrés Gomes, nos dois jogos. Melhor em campo nos dois jogos. Depois, Thiago Mendes. Cara, chegou aqui acima do peso, em outra rotação. Estava escanteado, foi ganhando espaço, virou titular e fez dois jogos fantásticos na semifinal. Muito bom com a bola e aguerrido sem ela, no tom certo. Sensacional a semifinal do Thiago Mendes. Junto com ele, Barros, um leão na marcação. Ele é ruim com a bola no pé, ele erra muito, mas é guerreiro, é corajoso, bate até na mãe se precisar. Tá sempre na briga, não desiste, dá carrinho, bota dedo na cara, não tem medo de nada, não se esconde e botou o anão do Fluminense no bolso nos dois jogos. E claro, Ryan, né? Ontem nem jogou muito bem e mesmo assim obrigou o Fábio a fazer 3 defesas e se não fosse o Thiago Silva ali, pelo menos um ele tinha guardado no freguês favorito dele. Olhando pro lado ruim, cara, PH, partida desastrosa, muito mal, gol contra bizarro, ridículo, o que foi aquilo? Muito esquisito, tá totalmente sem confiança, inseguro. As jogadas que ele costumava ganhar com facilidade, ele tá errando. Não faz mais jogada de linha de fundo, não bota pra correr. Tá muito mal o PH. Depois que ele foi pra seleção, se perdeu completamente. Outro que foi muito mal, Coutinho. Partida muito abaixo, errou tudo, muito mal na bola parada, não acertava um passe. Já tinha ido mal na quinta também. E assim, tomara que ele esteja guardando uma grande atuação para a final, né? Porque a gente precisa muito dele. Chegando nos pênaltis, quando o Verratti perde o primeiro, eu achei que ia dar ruim. Porque o Verratti bate muito bem, ele nunca erra. E aí ele bateu muito mal, facilitando pro Fábio. E aí me deu um medo ali. Mas na cobrança seguinte, o Léo Jardim já pega o do John Kennedy, já deixa tudo empatado, não deu nem tempo da gente ficar preocupado. Novamente, igual em 2024, o Vasco tem um aproveitamento sensacional nos pênaltis. Vitor Luiz bateu muito bem, Ryan bateu muito bem, Coutinho matou uns 10 vascaínos botando aquela bola no ângulo. E eu tenho alguns destaques, começando por
Pumitinha Rodrigues. Quem não ama o Puma é maluco. Joga em todas as posições, é diretor de futebol, trabalha no marketing, é carismático, é vascaíno, posta a mamãe dele vestida de Vasco e é o maior cobrador de pênalti no mundo na atualidade. Meu outro destaque vai para a ruindade do atleta Canóbio. A torcida do Fluminense passou a semana toda falando: na volta a gente tem o retorno do Canóbio, como se ele fosse um jogador bom. Ele briga com a bola e aí o Fluminense bota ele para bater o último pênalti. Ele correu todo torto para a bola, parecia que ele estava engessado. O Léo Jardim percebeu, ficou parado, só esperando ele rolar para ele no meio do gol. E o último destaque é para o Wilton Pereira Sampaio. Cara, depois da arbitragem muito elogiada do Klaus no jogo de ida, o Wilton ontem foi um show de horrores, picotava o jogo todo, toda hora a bola saía na lateral, parava. Não tinha acontecido nada. Ficava tempão, VAR, calma aí, espera. O jogo não andava. Tudo ele dava falta, saiu amarelando todo mundo. Quando era falta ele não dava, e depois desastre total, atuação vergonhosa do Wilton, mas em todo momento grande do Vasco, de felicidade, ele tem que estar, não tem jeito. Estamos na final e já é daqui a 2 dias. Não dá nem tempo de relaxar, não dá tempo dos jogadores treinarem, não dá nada. É só descansar, viajar para São Paulo e segurar o resultado em Itaquera. É voltar vivo, que aí no Maracanã, com 70 mil vascaínos, a gente vai ser campeão e o Rio de Janeiro vai parar com a festa do título do Vasco. Até o próximo vídeo, seremos campeões.